Olá, galera! Essa é a questão 22 do município de São Bernardo do Campo, do ano de 2018. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: a massa de 500 folhas de papel sulfite é de 4,6 kg. Se uma pilha dessas folhas tem 6,9 kg de massa, então o número de folhas dessa pilha é... Bom, quais informações ele traz aqui pra gente? Ele fala então que para 500 folhas de papel, a gente tem 4,6 kg de massa. E aí ele pergunta então, no caso de 6,9 kg de massa, qual que vai ser então o número de folhas? Galera, essa é uma questão de aplicação direta de regra de 3. Por quê? Porque a gente vai manter uma proporção. Então, se eu dobrar o número de folhas, eu vou dobrar o peso. Se eu triplicar o número de folhas, eu triplico o peso. Então, basicamente, essas duas grandezas, que é a quantidade de folhas e a massa, são duas grandezas diretamente proporcionais. E aí, para isso, então, a gente vai montar duas colunas, uma que tenha a quantidade de folhas e uma outra que representa a massa em quilogramas. Então, eu sei que para 500 folhas, a massa é de 4,6 kg. E aí, para 6,9 kg, qual que vai ser a quantidade de folhas, que nesse caso eu vou chamar de x. Como são grandezas diretamente proporcionais, lembra que a multiplicação é cruzada. Então, vou ter aqui que 4,6 vezes x, ou 4,6x, é igual a 500 vezes 6,9. Então, o mais chato dessa questão é a parte das contas, né? Então, a gente tem aqui duas continhas basicamente com vírgula. Então, a gente pode fazer o seguinte, vamos lá. Vou fazer primeiro a multiplicação que eu tenho aqui na direita. Então, eu vou ter 500 vezes 6,9. Lembra que a ordem que você está colocando esses dois valores, esses dois fatores, não vai alterar o resultado final. Então, como eu tenho os dois zeros aqui do 500, eu posso acrescentar esses dois zeros. E esse foi o motivo de eu ter colocado esse 500 embaixo, para a gente só ter que fazer uma vez essa multiplicação. A gente vai ter, então, 5 vezes 9, 45. A gente vai ter, então, que sobe 4. E aí, 5 vezes 6 me dá 30, mais os 4 a gente vai ter 34. Lembra que, como eu tenho uma casa decimal no primeiro e nenhuma casa decimal no segundo, a gente soma o número de casas decimais dos dois valores, então a gente vai ter no total uma casa decimal, então ficaria exatamente aqui. Então a gente vai ter que x é igual a 3.450, e aí esse 4,6 que estava multiplicando eu passo dividindo, então dividido por 4,6. Aí vamos fazer essa conta também. A gente vai ter então 3.450 dividido por 4,6. Lembra que na divisão o número de casas decimais tem que ser o mesmo, então como eu tenho uma casa decimal aqui no 4,6, calma aí que deu uma bugadinha aqui, agora voltou. Então a gente vai ter aqui, ó, uma casa decimal no 4,6, então vou ter que colocar uma casa decimal aqui no 3.450 também. E aí faz a conta como se essa casa decimal aqui, como se essa vírgula, perdão, ela não existisse. Então a gente vai ter aqui, ó, 46, e aí 345, ó, o 34 ainda não dá, né, porque vai ser menor do que o 46. Então eu vou ter que pegar o 345. Aí a gente vai ter que ir fazendo alguns testes, né? A gente pode tentar aqui, ó, 46 vezes... a gente pode fazer aqui 46 vezes 7. Vamos ver como que vai ficar. Então, 46 vezes 7, a gente vai ter, então, 6 vezes 7, 42, sobe 4. 7 vezes 4, 28, mais 4 vai me dar 32. Aliás, esqueci de somar os 4, né? Então 7 vezes 4, 28, mais 4, 32, é isso mesmo. Beleza, 322. Então a gente coloca aqui 46 vezes 7, então menos 322. A gente vai ter então 5 menos 2, 3, 4 menos 2, 2, 3 menos 3, 0.
Só que ainda falta descer esses zeros, né? Então vamos lá. A gente vai ter então, desce esse zero, a gente vai colocar ele aqui. Então, 230. Aí agora a mesma ideia, a gente vai fazer aqui, ó, 46 vezes, vamos tentar aqui vezes 5. 46 vezes 5. Então, 5 vezes 6, 30, sobe 3. E aí, 5 vezes 4, 20, 23. 230, deu certinho, né? Então, 46 vezes 5 vai me dar os 230. Então, aqui a gente vai ter zero. Cuidado, pessoal, eu ainda não fiz a conta com esse zero que ficou sobrando. Então, desce o zero. E aí, 46 vezes zero. Eu acredito que para alguns de vocês, provavelmente quando sobra esse zero, vocês só acrescentem esse zero aqui. Dá na mesma, tá, pessoal? Só estou mostrando a lógica por trás, que a gente tem que fazer a conta com todos os algarismos aqui do dividendo, tudo bem? Por isso que eu tive que acrescentar esse zero aqui. E aí, como a gente fez a conta com todos os algarismos, já deu o resto zero, então não preciso me preocupar mais. A gente vai ter aqui, então, um total de 750. Então, a gente vai ter aqui que x é igual a 750. O que o x estava representando? Era a quantidade de folhas. Então, teremos como resposta aqui 750 folhas, o que representa para a gente a alternativa A. Tudo bem? Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida aqui, é só deixar nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.